Você vai ouvir agora uma mensagem do Reino de Deus, ministrada em um dos cultos no Ministério Pão Vivo. Ouça com atenção, pois essa palavra é para você. Povo de Deus, boa noite. A paz do Senhor esteja com todos, amém? Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. E hoje nós vamos começar uma viagem no tempo. Nós vamos voltar a 2000 anos atrás e nós vamos começar hoje a exposição da carta de Paulo aos Coríntios. E essa carta ela vai nos ensinar muito e com ela nós vamos aprender a não errar com Deus, aprender a consertar erros. E hoje nós vamos fazer uma introdução contextual. Então eu quero que você abra comigo já sem demora a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2, a parte A. Hoje nós vamos ler somente um versículo e meio. E assim que você encontrar, você que puder, fique de pé em reverência à palavra do Senhor. E assim que você encontrar, dá um glória a Deus bem alto aí. Diz assim, amados, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto. Amém? Eu vou ler novamente o versículo 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Amém? Até aqui somente. Você crê que Deus ele tem uma mensagem poderosa para nós aqui? Quem crê, diga glória a Deus. Então põe a mão assim na altura do teu coração. Feche os seus olhos, Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso. Meu Deus, nós estamos na tua casa, na tua presença, preparados, meu Deus, para ouvir a tua voz. Porque, meu Deus, as pessoas estão aqui interessadas no que o Senhor tem para dizer, naquilo que o Senhor tem para falar. Então, por isso, meu Deus, eu te peço aqui, trabalhe na nossa mente, no nosso coração. Tira todo obstáculo, toda barreira, tudo que venha se opor à pregação da tua palavra. Tira, meu Deus, a venda dos nossos olhos e o tampão dos nossos ouvidos, para que essa palavra, meu Deus, que é fiel e verdadeira, ela venha prosperar dentro de cada um de nós. Porque, meu Deus, se nós entramos na tua casa, te louvamos, tomamos posse da oração pela fé, mas se nós não ouvirmos o Senhor falar, a nossa vinda até aqui terá sido em vão. E é por isso, ó Deus, fale conosco do teu jeito, da tua maneira, em nome de Jesus, ó Pai, para que o teu reino, ele venha avançar nessa terra, e toda a honra e toda a glória seja dada a ti, Senhor. Que assim seja feito, amém, e graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E por favor, igreja, pode se assentar. Sempre que você vier na casa de Deus, é sempre bom trazer papel e caneta, para que você venha aprender e anotar aquilo que é importante. Em nenhuma exposição, é sempre bom nós aprendermos, porque é o crescimento do servo de Deus está em compreender a palavra do Senhor. Então preste bastante atenção. O apóstolo Paulo, ele vai deixar bem claro, já no seu prefácio de saudação, que o chamado dele é unicamente pela vontade de Deus. Mas por que Paulo ele frisa isso? É porque, amados, se não for pela vontade de Deus,
Existirá momentos e circunstâncias na nossa vida que vão tentar nos fazer desistir. E se a pessoa ela não tiver o chamado de Deus, ela vai conseguir largar. Toda vez que uma pessoa ela tem um chamado que é dela mesmo, é o que ela quer fazer, na hora que ela quiser parar, ela para e ela consegue parar. Mas quando o chamado é de Deus, a pessoa ela pode tentar parar, mas ela não consegue. Ela pode chegar em casa falando: nunca mais eu faço nada na casa de Deus, nunca mais eu faço nada na obra, porque é muito pesado, é muito difícil, e chora a noite inteira. Mas de repente as lágrimas secam, o coração se aquece e ela levanta e vai fazer aquilo que Deus mandou. E é por isso que ele está deixando claro que o chamado dele é pela vontade de Deus. E todos nós, amados, recebemos um chamado de Deus. Alguns fazem a obra de Deus, mas todos nós fomos chamados para sermos cristãos. E esse é o chamado mais importante. Mas não tem diferença do chamado de quem faz a obra de Deus. Porque você, como cristão, vai ter momentos na tua vida, situações que vão querer fazer com que você desista de caminhar na presença de Deus, desista de buscar o Senhor. Mas se foi o Deus Todo-Poderoso que te chamou, que te escolheu, nada vai ser capaz de barrar você e você vai continuar caminhando na presença do Deus Todo-Poderoso. Amém? E hoje nós vamos fazer essa introdução para que você venha entender aonde que nós iremos embarcar. E, amados, uma das perguntas que as pessoas se fazem e devem se fazer, a primeira é: onde é a cidade de Corinto? A cidade de Corinto, ela fica na Grécia. Ela é uma cidade edificada no alto de uma planície. É uma cidade muito bonita, tem uma vista muito bonita e privilegiada lá na Grécia. Mas por que Paulo ele vai escolher a cidade de Corinto para implantar uma igreja? E 3 motivos a gente pode perceber. O primeiro motivo é que a cidade de Corinto ela tinha uma geografia, uma posição geográfica muito privilegiada. Era uma cidade de muita importância na Grécia, porque Corinto fica a 80 quilômetros da capital Atenas. E a cidade de Corinto, ela é uma cidade banhada por 2 mares, o mar Egeu e o mar Jônico. E esses 2 mares, por banhar a cidade de Corinto, foi necessário fazer um porto ali imenso, que é o porto de Cencreia, onde o mundo inteiro começou a desembarcar ali em Corinto. O mundo inteiro sempre estava desembarcando ali, virou uma rota comercial. E Paulo, estrategicamente, ele entende que se ele conseguir implantar o evangelho em Corinto, se o mundo inteiro está embarcando ali, está descendo em Corinto, se o evangelho alcançar aquelas pessoas, o mundo inteiro vai sendo alcançado através da pregação do evangelho na vida daquele que recebesse a palavra. Por isso que ele vê com bons olhos abrir uma igreja ali. O segundo ponto que faz com que a escolha de Corinto para a implantação dessa igreja fosse realizado é por causa de uma razão social. A cidade de Corinto era uma cidade riquíssima, de um comércio riquíssimo, mas ela era uma cidade relativamente nova, porque no ano 146 a.C., a cidade de Corinto ela foi completamente destruída, e ela ficou em ruínas mesmo, no pó, na fumaça. E ela ficou assim durante 100 anos, até que no ano 46 a.C.,
o imperador César Augusto, ele vai edificar novamente a cidade de Corinto e vai transformá-la nessa potência. Mas no tempo que Paulo ele chegou ali, ela era uma cidade relativamente nova. E, amados, para fazer a obra de Deus, não há nada melhor do que se fazer numa cidade nova. Porque quando você vai pregar a palavra numa cidade que está sendo edificada ainda, onde pessoas estão chegando, pessoas novas estão se agrupando, é mais fácil do que você pregar a palavra numa cidade mais antiga, onde os moradores são antigos, onde os costumes estão ali arraigados na vida das pessoas. Você vê que é assim mesmo. Qual que é mais fácil, meus irmãos? Ensinar para uma criança ou para um adulto? Para uma criança. Porque o adulto já tem a opinião formada. Você tem que quebrar o ensinamento do adulto para ensiná-lo. Mas a criança, por estar começando, você consegue ensinar ela já na pureza. E é por isso que a palavra de Deus ela diz assim: ensina a criança o caminho que ela deve seguir. Mas tem um terceiro ponto, que é o ponto cultural. A cidade de Corinto ela era uma potência comercial, ela era uma potência de jogos esportivos, os gregos investem muito nisso, mas eles tinham o ponto intelectual que favorecia também. Porque na cidade de Corinto, por exemplo, era muito comum, numa tarde, as pessoas, ao invés de ficarem em casa, elas iam para as praças, onde os filósofos gregos eles ficavam ali recitando e expondo a sua cosmovisão, ou seja, a visão que eles tinham do mundo. E ali eles davam oportunidade para todas as pessoas que quisessem expor os seus pensamentos. Então o apóstolo Paulo, ele vendo essa brecha, ele entende que se ele tiver uma oportunidade de falar de Deus ali, o evangelho ele vai se propagar. É por isso que a escolha da cidade de Corinto era estratégica. Mas o ponto principal é como que Paulo ele vai chegar em Corinto. E aqui nós precisamos ministrar bem para que nós venhamos entender o contexto, porque senão a pessoa pensa que Paulo caiu de paraquedas em Corinto e não foi. Então eu quero que você abra a palavra de Deus em Atos capítulo 17, porque daqui nós vamos extrair algumas informações e também aqui Deus ele vai falar muito conosco. Prepare o coração aí para que Deus ele fale com você e falando, você obedeça a Deus. Atos capítulo 17, versículo 16. Paulo, amados, ele foi ali preso em Filipos, ele vai ser escorraçado em Tessalônica, ele vai ser enxotado da cidade de Bereia, e ele vai chegar sozinho ali na cidade de Atena, porque ele teve que deixar ali Timóteo e Silas na cidade de Bereia. E ele vai chegar ali na cidade de Atenas. E naquele momento, se Corinto tinha gente filosófica, tinha muitos sábios, a cidade de Atenas naquele período era a maior capital intelectual do mundo. Terra dos grandes pensadores. Atenas, por exemplo, é terra de Sócrates, de Aristóteles, de Platão, de Péricles. Os sábios que com o saber deles encheram bibliotecas do mundo inteiro, escrevendo muitos livros através dos seus pensamentos. Paulo, ele chega na cidade de Atenas, onde as maiores estruturas arquitetônicas estão ali. Templos maravilhosos, imagens muito bem feitas. Só que a palavra do Senhor, ela vai dizer que Paulo, ele não vai chegar ali em Atenas como um turista desatento. Muito pelo contrário,
Paulo, ele não se encanta com os monumentos. Diz aqui em Atos 17, no versículo 16, olha o que diz. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Olha o que está dizendo. Que Paulo ele chega em Atenas e ele está andando pela cidade e o espírito dele começou a se revoltar. Ele começou a ficar perturbado por causa da idolatria dominante naquela cidade. E aonde muitos eles viam cultura e beleza, Paulo ele via idolatria. E aí, amados, eu queria abrir uma aspas aqui e vamos pensar um pouco. Será que hoje em dia existem cristãos assim que se remoem em meio à idolatria embutida nas coisas que estão no mundo? Será que existe hoje cristãos sensíveis à opressão que está por trás das coisas que não são de Deus? Porque Paulo, ele chega na cidade e tem muita obra bonita. Mas o que ele começa a fazer? Ele começa a passar meio que mal. O espírito dele começou a se revoltar. Só que, amados, nos dias de hoje, os cristãos viajam e eles querem bater foto. É dentro da catedral, é dentro da igreja católica. Eles querem bater fotos, é dentro dos templos, quase abraçado com as imagens ainda. Eles não sentem nenhum tipo de opressão. Eles entram dentro dos templos com seus celulares e vão batendo fotos sem se preocupar e sem sentir nenhum tipo de ataque. Pensa comigo. Quantas pessoas todo dia não desembarcam no Rio de Janeiro e o primeiro lugar que vão é no Cristo Redentor? E bate fotos e não sentem absolutamente nada. Não sente opressão. Paulo ele chega na cidade de Atenas, tem imagens majestosas, templos gigantescos, e ele começa, o espírito dele começa a se revoltar. Será que existe cristãos assim ainda? Porque hoje em dia, os cristãos, eles estão, amados, abraçando festas pagãs, como se nada tivesse acontecendo, como se fosse algo normal. E a gente fica até repetitivo. Chega no mês de junho a mesma coisa. Amados irmãos, entenda uma coisa e põe na sua mente. Não existe arraial gospel. Não existe. Não existe enfeitar a casa de Deus com um monte de bandeirolas, não. Pensa bem, você adora o Deus único. Como que você vai na casa de Deus cantar? Hoje é dia de São João. Será que Deus ele vai se agradar disso? Mas as pessoas estão abraçando isso e não sentem dor. Elas não conseguem ver a armadilha, a cilada de Satanás, não. Paulo ele sente. Eu falava com os irmãos, teve um dia que eu via um cristão na Oktoberfest, que é uma festa alemã em Blumenau, Santa Catarina, uma festa regada a chopp e carne de porco. E a pessoa ali batendo fotos como se fosse algo normal. Esses são os níveis de cristão que tem no dia de hoje. Paulo ele está passando mal, mas muitos cristãos não passam mais. O amor está se esfriando, a apostasia está aumentando, o mundo está mergulhado no caos. E as pessoas não sentem isso. Não tem sensibilidade espiritual. Tá um tal de não tem nada a ver. A pessoa passa perto de uma pedra, quer bater a foto de uma pedra. E nem sabe por que está ali. Não procura saber o que tem por trás das coisas, amados. Mas Paulo não. Ele chega naquela cidade não como um turista.
Ele chega como homem de Deus. E diz a palavra do Senhor aqui, no versículo de número 17, a parte A. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Preste atenção. Paulo está com o espírito ali apreensivo, chateado. É como se ele tivesse um pouco desgastado. E aí diz a palavra do Senhor que Paulo, ele falou assim: eu estou meio desgastado, eu estou precisando de um bate-volta lá na praia e depois eu volto. Eu estou desgastado espiritualmente. Quer saber? Eu vou fazer uma farra aqui em casa. Chamo os meus amigos e aqui eu resolvo o meu problema. Sabe o que Paulo ele vai fazer quando ele está desgastado? Ele vai para a casa de Deus. Ele entra na sinagoga para conversar com os irmãos que tinham a mesma fé e falar de Deus. Sabe por quê? Falar de Deus traz paz. Falar de Deus traz tranquilidade. Estar na casa de Deus traz tranquilidade. Não é assim? Eu garanto que é. Porque você pode ter até chegado aqui nessa noite com o espírito atribulado, com a alma atribulada, com o coração pesado, mas bastou você entrar na casa do Senhor, começar a louvar a Deus, que o teu espírito foi se acalmando, porque na casa do Senhor, na presença dEle, nós encontramos a paz que precisamos. Amém? Então, Paulo, ele vai buscar a Deus. Só que Paulo, ele não é um pregador de quatro paredes. Diz aqui, que ele ia na sinagoga aos sábados, versículo 17, a parte B. Também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Todos os dias, Paulo, ele estava na praça. Só que a praça em Atenas é diferente das praças que nós temos aqui. As praças em Atenas, elas não têm bancos, não têm plantas, é um terrão, é um campo aberto, aonde as pessoas, elas ficavam ali na ágora, que é o nome da praça, e cada pessoa, ela ia expondo os seus pensamentos, e a multidão, ela ia ali ouvir o que estava tendo, a novidade que tinha. E Paulo, ele ia se misturar no meio daquelas pessoas falando de Jesus para elas. Ele começou ali a anunciar a Cristo. E ali tinha cada pessoa pensadora. Pensa bem, ali as pessoas, alguns estavam dizendo assim: a terra é chata. O outro não, a terra é redonda. E Paulo estava dizendo assim: Jesus, ele te ama. Ele quer te salvar, ele morreu por você, ele quer mudar a tua história. E quando Paulo ele está ali pregando a verdade, pensa bem, só pensadores, Paulo ele podia ficar intimidado. Porque ali tinha pessoas que sabiam muito, mas eu digo para você uma coisa, meu irmão. O servo de Deus, ele não precisa se intimidar com ninguém. Tem pessoas que vão saber muito mais do que eu e do que você. Vão ser muito mais inteligentes do que eu e você. Mas junto conosco está o Deus Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo, que vai na frente do seu povo, e aonde Deus está, a vitória é certa em nome de Jesus. Amém? Diga para quem está do teu lado: não se intimide. Deus está com você. Amém? No versículo de número 18, vai dizer que não demorou muito para haver uma oposição. Diz aqui, Atos 17, versículo 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de deuses estranhos, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Amém? Não demorou muito para que aqueles filósofos arrogantes, de uma maneira arrogante, começassem a zombar de Paulo. E eles vão chamar Paulo
de tagarela, amados. Para nós, tagarela é uma palavra comum, uma pessoa que fala demais. Só que a palavra tagarela, no grego, espermologos, ela vai dar um significado muito pesado. Igual a palavra tagarela no grego, ela dá uma ideia de um passarinho que está catando sementes no esgoto. Ele abaixa para pegar a semente, morde a semente e bebe esgoto. É isso que eles estão falando que Paulo é. Tem uma outra ideia para o termo tagarela. É a pessoa que não teve desenvolvimento cerebral. Um anencéfalo. É uma pessoa que, por causa da sua limitação, não consegue ajuntar ideias. Não consegue ter ideias próprias. É isso que eles estão falando aqui de Paulo. Mas, amados, toda vez que você começar a pregar a palavra de Deus, vai ter oposição. Vai ter levantes. Vai ter pessoas dizendo que você é chato, que você está se achando melhor do que alguém. Vão te ofender. Nós temos um exemplo muito recente da cantora Bruna Carla, que ativou o modo crente sincero e verdadeiro e começou a falar a verdade. Você viu o tanto de enxurrada de críticas que essa mulher está levando por se posicionar corretamente? E o problema é que tem até cristãos que, ao invés de estarem intercedendo, estão a ofendendo. Pessoas que vão se levantar para tentar fazer você desanimar. Vai acontecer isso. No caso de Paulo, ali se levantaram os epicureus e os estoicos. E o epicureu, ele é um ateu. Ele não quer problema com ninguém. Ele não se posiciona veementemente. Ele quer viver a vida. O lema do epicureu é: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ele pensa dessa forma. Ele não acredita que vai ter muito tempo. Ele quer viver a vida, ele não quer problema. Mas eles começaram a se posicionar contra Paulo. Mas o estoico, ele já diferente do epicureu, ele é um panteísta. E o panteísta é aquela pessoa que acredita que tudo é Deus. A árvore é Deus, o cachorro é Deus, ali os passarinhos voando são Deus também. E eles acreditam que não tem como mudar a vida. A pessoa ela vai sofrer pro resto da vida. Enquanto os epicureus queriam viver a vida, os estoicos queriam resistir à vida. Eles acreditavam ali, igual Gabriela, cravo e canela. Eu nasci assim, vou viver assim e vou morrer assim. A filosofia de vida deles era assim. E eles estão se levantando contra Paulo. Eles estão se posicionando contra. E diz que eles vão levar Paulo para um lugar. Diz aqui, ó, Atos 17, versículo 19, diz assim: então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Amém? Eles vão levar Paulo para o Areópago. E o que você imagina que é o Areópago, hein? Ô pastor, com esse nome, deve ser um templo cheio de deuses. Deve ser uma galeria. Eu vou te mostrar o que é o Areópago aqui, ó. Aqui, desse lado direito aqui, ó, é a Acrópole. Acrópole. Lá em cima, lá, é o Paternon. E o Areópago é essa pedra aqui, ó. Nem dentro do templo não era. Foi nessa pedra, nesse espaço, que eles vão levar Paulo. Porque era ali que se juntava uma pequena junta de sábios
que julgavam os ensinos que eram apresentados em Atenas. E eles vão levar Paulo ali porque eles queriam saber o que estava acontecendo, por causa da curiosidade que eles tinham, porque diz a palavra que eles queriam saber das novidades. Mas sabe qual que é a novidade naquela época? O evangelho verdadeiro. O evangelho. E amados, com todo o respeito, hoje em dia, o evangelho verdadeiro é novidade ainda. Porque tem muitas pessoas que pensam que conhecem o evangelho, mas não conhecem o evangelho verdadeiro, porque conhece o evangelho do me dá, o evangelho sanguessuga, toma lá, dá cá, o evangelho da prosperidade. Amados, isso não é evangelho, isso não salva ninguém, isso não leva ninguém para o céu. É por isso que quando aparece uma pessoa dizendo, olha, você precisa se converter, você tem que mudar de vida, você tem que deixar os seus hábitos, isso está desagradando a Deus, a pessoa até assusta, porque pensa que é uma novidade, assim como esses homens estão pensando. Porque o evangelho verdadeiro, na verdade, não é uma novidade, meu irmão. Ele é o único evangelho que leva a pessoa para junto de Deus. É o único evangelho que traz a salvação para o pobre pecador. Amém? Então Paulo, ele vai ser colocado por essas pessoas que vão se sentar aqui, ó, nessas pedras, e vão colocar Paulo no meio e dizer para ele, fala. Qual que é o seu ensino? O que você está dizendo? Qual que é a novidade que o povo não para de falar? E eles deram uma oportunidade para Paulo. E amados, nessa hora, Paulo podia aproveitar e jogar na cara deles tudo o que ele pensava. Ele, em vez de dar um analgésico, ele podia ir já logo na jugular logo. Pegar pesado. Ele poderia dizer para eles coisas assim, como que você, sendo tão inteligente, tão culto e intelectual, acredita que uma estátua come? Como que você, sendo tão inteligente, acredita que uma imagem bebe vinho? Porque era isso que eles pensavam. Inclusive, até os dias de hoje, você vê que as pessoas que são adeptas de religião, ali de origem africana, algumas, elas fazem ali despachos nas encruzilhadas para espíritos. Espírito não come, amado. Mas vão lá e fazem. Eu comentava com os irmãos aqui, um dia eu entrei na casa de um budista, que tinha uma imagem de Buda grande, ali na porta da casa. E essa pessoa tinha 2 faculdades, tinha doutorado, e no pé do Buda estava lá cheio de pires com dinheiro, inclusive pires com arroz, acreditava que a imagem comia. Paulo, ele podia na hora falar, você não é intelectual coisa nenhuma, imagem não come. Onde está a tua inteligência? Ele poderia pegar pesado, né? Mas Paulo, ele vai aproveitar a oportunidade e vai fazer um discurso estratégico e sublime. Diz aqui no versículo de número 22, Atos 17, versículo 22, que ele vai dizer assim, então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Olha o que Paulo está fazendo. Ele começa com um elogio. Ele começa elogiando, olha, em tudo vejo vocês acentuadamente religiosos. Porque Paulo, ele é sábio. E você quer um conselho? Vai chamar a atenção de alguém? Começa com um elogio. O marido vai falar com a esposa, ô mozão,
Ô mozinho, né? Tem que ter um elogio que aí abre o coração. Oi, amor, aí você fala. Ô filhinho da mamãe, vem cá, benção, vem cá. Porque se você chegar falando, ô infeliz, aí a pessoa, opa, peraí, deixa eu sair correndo que tá nervosa. Paulo, ele começa com um elogio que abriu o coração e foi abrindo porta para o que ele queria dizer. E diz aqui, no versículo de número 23, ele vai dizer assim: porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Amém? Paulo, ele vai dizer que ele é um observador. Ele não está naquela cidade ali, olha a estátua de Dionísio, olha a estátua de Hermes, de Zeus, que imagem bonita. Igual fica um monte de cristão abestalhado. É obra de aleijadinho. Você que é aleijado na fé, meu irmão? Com todo respeito, um fabricante de ídolos é idolatrado. Pensa nisso. Paulo está dizendo, eu observei os objetos do vosso culto. Ele está fazendo a declaração que ele sabia que havia muita idolatria naquela cidade. Ele sabe que os atenienses, eles são politeístas. E para você ter uma ideia, no tempo de Paulo, tinha 30.000 imagens públicas em Atenas. 30.000. Fora as particulares. 30.000 imagens. A cidade de Atenas era tão idólatra a ponto de um pensador chamado Plínio ele dizer assim, que era mais fácil encontrar um deus em Atenas do que encontrar um homem. De tanta imagem que tinha. Um satirista grego, Diógenes, ele vai satirizar ali a cidade de Atenas, ele vai pegar uma lanterna e vai sair meio-dia na rua com a lanterna acesa. No momento que o sol está mais quente, o dia está mais claro, e as pessoas perguntavam para ele, ô Diógenes, o que você está procurando? Ele falou, estou procurando um homem, porque nessa cidade só tem Deus, só tem imagem. Eles eram extremamente politeístas, mas amados, as nossas cidades não são diferentes. Porque talvez nós não tenhamos deuses expostos nas ruas, mas talvez temos deuses ocultos dentro de nós. Igual para muita gente, o dinheiro dela é o Deus dela. Está ali, ó, tem um altar para o Deus dela, que é o dinheiro que ela não abre mão. O estilo de vida, as manias, ela vai fazendo e se cercando de deuses que vão dominando ela e elas vão servindo a eles. Pensa bem, lá na Índia, 30 milhões de imagens de deuses diferentes. Paulo ele está ali em Atenas e ele vai dizer assim, olha, eu estive observando os seus objetos de culto e eu vi que vocês edificaram um altar ao Deus desconhecido. E tem duas vertentes como esse altar ele foi erigido. A primeira vertente é porque os atenienses, por serem politeístas, eles tinham um receio. Por exemplo, como havia muitos deuses, eles pensavam assim, e se tiver algum deus que a gente esqueceu? Tem 30.000. Mas se tiver 30.001 e ele ficar com raiva da gente e começar a pesar a mão na gente, vamos fazer o seguinte, vamos deixar um altar neutro de estepe aqui, que se caso aparecer mais um deus com raiva, a gente fala, não, a gente preventivamente colocou esse altar aqui e esse altar é seu. Para que o Deus que aparecesse não ficasse ali chateado. Mas, amados, tem uma outra vertente que é a mais aceita, e isso não é mitologia, é história mesmo,
é um fato que aconteceu, foi o seguinte: Paulo aqui, em Atos 17, no versículo 28, diz assim, ó: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito. Paulo ele vai dizer que alguns poetas, eles vão estar fazendo algumas declarações. E Paulo ele vai citar esses poetas lá em Tito capítulo 1, versículo 12, ele vai recitar ali um poema, mas ele, ao invés de dizer poeta, ele vai dizer profeta. E ele está citando um homem chamado Epimênides, que viveu ali 500 anos antes de Cristo na cidade de Creta. E esse Epimênides, nessa época, nesse período, 500 anos antes do que Paulo está pregando, houve, isso é história, você pode pesquisar, viu? Não é conto, não. Houve uma praga terrível em Atenas e a praga não cessava. E os atenienses, o que eles faziam? Eles pegaram ali e fizeram sacrifícios para os 30 mil deuses que eles tinham. Só que a praga ela não cessou. E eles, desesperados, mandaram ir lá em Creta chamar Epimênides e levaram Epimênides lá para o Areópago, para aquelas pedras ali. E disseram para ele: Epimênides, o que está acontecendo? A praga ela não cessa, a gente fez sacrifícios. E Epimênides vai dizer assim: é porque vocês não estão servindo ao Deus verdadeiro. E eles desesperados vão preocupar: mas qual é o Deus verdadeiro? Ele vai dizer: o Deus verdadeiro ele vai se revelar. O que ele vai fazer? Ele vai pegar algumas ovelhas, colocar ali no Areópago, naquela pedra, e vai soltar aquelas ovelhas. E diz essa história, esse relato, que as ovelhas elas foram descendo a colina, passavam perto da imagem de um Deus e seguiam. Passavam perto da imagem de outro e seguiam. Até que elas chegaram em um lugar que não tinha nenhum altar. E ali elas todas se curvaram e se aninharam. E aí Epimênides disse assim: é aqui que vocês têm que erigir um altar. E os atenienses: mas qual que é a imagem desse Deus? Ele disse: não façam imagem dele. Mas qual que é o nome dele? Escrevam assim: ao Deus desconhecido. E Paulo, 500 anos depois, ele está ali em Atenas. Ele vê aquele altar que foi edificado ali, ele vai dizer: olha, eu passei aqui, vi os objetos de cultos que vocês têm, e vi um altar que está vazio, sem imagem, está escrito: ao Deus desconhecido. É a esse Deus que eu vim anunciar a vocês, ao Deus desconhecido, mas real, ao Deus todo-poderoso. Amém? E Paulo, ele vai começar a pregar. Mas, amados, antes de falar da pregação de Paulo, eu queria dizer isso para você. Será que na tua vida também o altar não está vazio, não? Você tem tudo dentro de você. Mas será que Deus está aí? Ô pastor, eu sinto um vazio terrível. E eu acho que é até depressão. Mas eu estou fazendo tratamento de depressão e o vazio não vai embora. Será que não é porque tem um altar vazio aí dentro de você, não? Ah, pastor, meu problema é ansiedade, a minha mão soa, eu não consigo esperar, eu ando, me sinto super mal. Será que não tem um altar vazio aí dentro de você, não? Ah, não, mas eu já tentei preencher com tudo, com passeios, com farras, com emprego, com riqueza, e esse vazio não vai embora. Você preencheu muita coisa, mas continua tendo um altar vazio dentro de você. Você será? Será que você, aliás, conhece o verdadeiro Deus? Hein? Será que o lugar do verdadeiro Deus, ele está ocupado na tua vida? Ou ele está vazio, hein?
Porque Paulo, ele vai aproveitar e ele vai começar a pregar e vai dizer que o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso que ele anunciava, ele era um Deus criador. Olha o que diz em Atos 17, versículo 24, diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Olha o que ele está dizendo, que o mundo, amados, não foi criado por uma explosão. Porque para se ter uma explosão, alguém tem que criar ela. O mundo, ele não está criado por hipóteses. Porque para se ter uma hipótese, alguém tem que ter criado ela. Ele está dizendo, existe um Deus que cria todas as coisas, que é poderoso para fazer todas as coisas, que cria o homem, que faz o impossível acontecer. Em outras palavras, ele está dizendo, meu irmão, você não veio do macaco, você foi criado pela própria mão do Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador. Amém? Diga assim, Deus é Criador. Só que ele vai continuar pregando e ele vai dizer que Deus é provedor também. Diz aqui no versículo 25, olha, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Deus, ele não é provido por ninguém. Ele não precisa da provisão que vem da mão do homem. Ele não é como uma imagem que quando está suja, o dono da imagem tem que ir lá passar um pano na imagem, senão ela fica cheia de poeira. Ele não é assim. Deus, ele não precisa da provisão, ele é provedor. E meus irmãos, se nós estamos aqui é unicamente pela provisão de Deus. Porque se Deus ele fechar a torneira de oxigênio da tua vida, não tem mais vida. Se você tem pão na tua mesa, é por causa da provisão de Deus. Pastor, não, eu tenho dinheiro, eu vou lá e compro pão. Mas se os campos não florescerem, seu dinheiro não vale coisa nenhuma. É tudo pela provisão de Deus. E Paulo está anunciando isso. Ele está mostrando para aquelas pessoas que o nosso Deus ele é provedor, mas ele aproveita e anuncia que Deus é Salvador. Diz aqui, nos versículos 30 e 31, diz assim, olha a pregação que ele vai fechar como, olha. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, todos, não alguns, não somente os homens, não somente os pobres, não somente os negros, ou as mulheres, ou os ricos, todos se arrependam em toda parte. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Paulo ele vai dizer para os epicureus que achavam que estava vivendo a vida. Eu estou vivendo a minha vida. Eu quero viver, eu quero deslanchar. Porque os epicureus achavam que viveu ali pronto e acabou. Ele está dizendo, não acabou não. Tem um julgamento que você vai ter que aparecer. Eu digo isso principalmente para os jovens que estão aí vivendo a vida regaladamente. Vai na porta de um cemitério. Tem mais jovem morrendo do que velho, amados. A vida está sendo ceifada, é na juventude. E tem várias formas de uma pessoa morrer. Não, eu vou morrer, eu sou jovem ainda. Acidente de carro, acidente de moto, assalto. Tem todo tipo de maneira que uma pessoa pode morrer. Mas morre, não se arrepende achando assim, eu vou viver a minha vida, para mim está tudo certo. Não, tem um juízo final para você aparecer. Tem um juízo, amados. Tem um juízo. Ele está dizendo, é necessário que todos se arrependam, porque ele vai julgar
a todos é necessário arrependimento. E arrependimento, amados, ele tem 3 passos. Arrependimento no grego é metanoia. 3 passos definem um arrependimento. Se não tiver esses 3 passos, não é arrependimento. Igual, por exemplo, primeiro passo para que se caracterize um arrependimento na vida de uma pessoa, é ela reconhecer que errou. Ela precisa falar, eu errei. Eu fiz coisas erradas. Eu menti, eu traí, eu fiz qualquer coisa. A pessoa tem que reconhecer que fez aquilo que é mal. Mas o segundo passo para que se caracterize um arrependimento, a pessoa precisa se entristecer com o que fez. Porque às vezes a pessoa ela erra e fala assim, todo mundo erra. Isso não é arrependimento nem aqui nem na China. Isso é arrependimento do diabo. Isso não é arrependimento. Eu errei. Mas quem não erra, né? A vida que segue, isso não é arrependimento, não. Que quem se arrepende, reconhece que errou e fica triste com aquilo que fez. Mas aí tem um terceiro passo, que a pessoa que se arrepende, ela vai para junto de Jesus, para junto de Deus, porque ela sabe que Deus é o único que pode perdoar pecados. Se a pessoa não tiver esses 3 passos, não tem arrependimento. E eu ilustro bem para você isso. Pedro e Judas erraram no mesmo dia. Traíram Jesus. De maneiras diferentes, mas traíram. Um vendeu ele, o outro negou ele. Só que Judas, ele vai começar a se arrepender, que ele reconhece que errou. Ele diz, pequei traindo sangue inocente. Ele reconhece o erro dele. E ele se entristeceu, o segundo passo do arrependimento, porque ele pega aquelas moedas e joga dentro do templo e fala, não quero esse dinheiro não, esse dinheiro para mim não vale de nada. Segundo passo. Mas na hora de dar o terceiro passo, que é voltar para Jesus, ele pega uma corda e vai se enforcar. Isso sabe o que é? Remorso. Não é arrependimento. Não é. Você pode ter ficado triste, você pode ter reconhecido que errou, mas se não foi para Deus, isso não é arrependimento. É um remorso que você tem, que até hoje está dentro de você, inclusive, amargando a sua vida. Mas Pedro, ele vai ser diferente, ele reconhece que errou, ele fala, a Bíblia diz que ele caiu em si, ele fala, o que eu fiz, meu Deus? Diz que ele se entristeceu porque quando eles estavam dentro da casa ali, nem se ouve Pedro falar de tanta tristeza. Mas no dia que Jesus ressuscitou, ele é um dos primeiros a chegar lá no túmulo dele, que ele queria colocar a vida na presença do Senhor. Isso é arrependimento, amados. Isso é arrependimento. E a Bíblia não está dizendo aqui que é necessário que todos os homens tenham remorso. Tem que ter arrependimento. Não é arrepender do que fez, é arrepender de quem você é. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. E essa pregação que Paulo ele vai explanar, quando ele termina de pregar, 3 resultados vão acontecer. O primeiro resultado diz aqui, olha, no versículo de número 32, parte A diz assim, quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram. Começaram a zombar. Toda vez que você prega a palavra de Deus, vão ter pessoas que vão zombar. Você acha que Deus não sabe? Enquanto a palavra está sendo pregada aqui, a pessoa não demonstra, mas dentro dela, ela está... Quem que esse pastor acha que ele é? O que ele acha que está falando? Eu quero ir embora daqui. Eu quero ir embora. Ver os gols do fim de semana. Por que eu vim aqui? Começa a escarnecer. Sempre que você pregar a palavra vai ser assim, amado. Vai ter escárnio. Fizeram isso com o apóstolo Paulo, fizeram isso com Jesus. Não vão fazer isso comigo?
Eu sou algum bam. A lata da cocada preta está comigo? Ou com você? Você está pregando? Prepara. Escárnio. Quando você pregar para um familiar, vão rir, vão zombar. Eu falei, ih, mãe, a senhora está em outra. Não é assim mais não, o evangelho mudou. Você pode esperar isso. O escárnio. Porque se aconteceu com Jesus, com Paulo, vai acontecer conosco também. Mas não desista de pregar, tá bom? Não desista de falar do amor de Deus. Eu já sofri muito com isso. Eu pensava assim, quando as pessoas escarneciam. Ah, meu Deus, eu não sou nada. As pessoas não gostam de mim. Depois eu descobri, eu não sou nada mesmo. É Deus que é tudo. A palavra ela é vitoriosa em si mesma. Essa palavra, ela salva aquele que crê, aquele que ouve. Ela é tudo na vida do cristão. Mas vai ter uma segunda reação. Versículo 32 diz assim, ó. E outros disseram, a parte B. A respeito disso, te ouviremos noutra hora, em outra ocasião. Algumas pessoas disseram, não, depois a gente vê isso, tá? Não, mas é urgente, Jesus, ele te ama, ele quer te salvar. Não, quanto a Jesus, depois. Eu vou resolver a minha vida primeiro, vou acertar meus ponteiros, vou viver um pouquinho mais. E depois a gente vê sobre isso. Toda vez que você prega, vão ter pessoas que vão falar, depois. Vamos na igreja comigo hoje? Depois. Outro dia, hoje não, mas as coisas de Deus é urgente, Jesus está voltando. Não. Quantas coisas de Deus, depois a gente vê. Só que, amados, o amanhã pode não existir. Pregamos isso semana passada. A vida é breve. Se Deus ele decidir que não vai dar tempo, não vai. Se a misericórdia dele na tua vida cessar hoje, acabou. É igual Tiago, ele vai dizer lá no capítulo 4, que tem pessoas que dizem assim, nós vamos para a cidade, nós vamos mudar de lugar, lá nós vamos prosperar, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, igual muitas pessoas pensam hoje. Quer saber, eu vou lá para Portugal. Melhor, vou para os Estados Unidos, vendo tudo que eu tenho, começo a trabalhar e pronto, acabou. Ali eu ganho minha vida, eu realizo os meus sonhos, compro a minha casa, compro o meu carro, vai ser maravilhoso. Só que Tiago ele fala assim, se Deus quiser, tá? Se Deus quiser. Porque se Deus não quiser, não adianta. Você pode fazer planos, se Deus ele não estiver na frente, nada dá certo. Nada. É por isso que aqui Paulo está dizendo, gente, o Deus Criador, ele vai julgar as pessoas. Pode não dar tempo. Vocês têm que colocar a vida na presença de Jesus. E alguns estão dizendo, sobre esse assunto, depois, outro dia, a gente conversa sobre isso. Pode não dar tempo. Mas vai acontecer uma terceira reação também, depois do final da pregação dele. Diz aqui no versículo 34 o seguinte, houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Olha que maravilha. A palavra de Deus, a graça de Deus, ela é maravilhosa, mas é enorme. E a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Uma vez que você lançou a palavra, vai ter pessoas que vão escarnecer, vão ter pessoas que vão falar, depois eu ouço, mas as ovelhas do Senhor Jesus, elas ouvem a voz dele. Elas podem estar dentro do boteco, na boca de fumo, se drogando, no fundo do poço. Elas podem estar na pior situação. Mas quando elas ouvem a doce palavra de Deus, elas vão saindo, elas vão se aninhando e começam a glorificar a Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Amém? Então essas reações acontecem. E diz aqui no versículo de número, capítulo 18, versículo 1,
Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. E eu encerro a mensagem aqui. Amém? Semana que vem a gente continua. Vamos aplaudir o nome do Senhor e toda a igreja se coloque de pé. E amados, se for possível, se você não tiver muito apertado, uma disenteria aí, fica no seu lugar. Se você não tiver com a língua para fora, igual um camelo no deserto, fica no seu lugar só um minutinho. Põe a mão na altura do teu coração e feche os seus olhos. Eu não sei com você, mas essa mensagem ela falou muito comigo, amados. E eu sempre, quando eu vou fazendo a mensagem, Deus vai falando, eu vou chorando, que eu vou recebendo a primeira pancada. E uma das coisas que ficam tão evidentes é acerca de conhecer a Deus. Deus, ele procura cristãos de verdade. Cristãos que não se escondem, amado. E às vezes, nós andamos em dias com a fé vacilante mesmo. Só que é necessário o arrependimento. Ô pastor, mas eu não conheço a Deus ainda. Você precisa conhecer. Porque é Ele que vai preencher esse vazio que você tem. É Ele. É Ele que preenche. É Ele quem dá segurança para aqueles que Ele chama. E eu digo para você uma coisa, será que dentro do teu altar não tem um altar vazio aí, não? Esse altar vazio, ele precisa ser preenchido. E não adianta você preencher com outras coisas, não. Ah, o meu time ganhou, que maravilha. Alegria de 5 minutos. E depois o vazio volta. Tem pessoas que preenchem o seu vazio com riquezas, com passeios. Ah, quer saber? Eu vou pegar e vou viajar. É bom, é maravilhoso. Quem não gosta de viajar? Mas quando você volta da viagem, o vazio está na sua bagagem. E às vezes com o bolso vazio e com o coração vazio também. Tem pessoas que querem preencher o vazio com um novo relacionamento. Só que o vazio está aí, amado. Porque esse vazio que está em você, talvez está escrito assim, pastor, eu não sei por que eu tenho esse vazio dentro de mim, mas eu vou te explicar. É porque aí dentro está escrito assim, ao Deus desconhecido. Mas ele não é desconhecido. O Deus que vai preencher esse vazio do seu coração, ele é muito conhecido no céu, na terra e debaixo da terra. Ele tem o nome mais conhecido de todos, a ponto de, no nome dele, todo joelho tem que se dobrar. E toda língua confessar que Jesus Cristo, ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Se Jesus, ele estiver na tua vida, coloque ele num lugar mais alto, amados.
Porque Jesus, não adianta eu ser cristão se Jesus ele não estiver no lugar mais alto da minha vida. Porque quando ele está no lugar mais alto, as outras coisas ficam secundárias. A doença ela vai desaparecendo, porque ele não habita em templos feitos por mãos humanas. O universo é o seu altar. E é por isso que eu queria perguntar para você, preste muita atenção. Porque essa pregação, ela não tem nenhuma outra intenção a não ser Deus fazer o melhor na tua vida. Mas para Ele fazer o melhor, você precisa dar o primeiro passo. Pastor, eu ainda não entreguei a minha vida para Jesus. É por isso que está aí essa lacuna aberta na tua vida. Ela precisa ser preenchida. Mas é hoje. Sobre esse assunto, pastor, depois, na terça-feira, não. É agora. A hora vem agora, Eu estou orando para nem ter culto quarta-feira. Que Jesus ele volte hoje mesmo. É agora. E não precisa escarnecer, não. Dentro do teu coração, não. Que petulância. Não fica com raiva, não. Jesus ele te ama. Ele quer te salvar. Mas eu tenho certeza que tem pessoas aqui que o coração já está quebrantado para Deus. Então eu quero fazer esse convite. Aqui hoje, aqui nessa noite, preste atenção no convite. Tem alguém que ainda não entregou a vida para Jesus e hoje quer entregar? Se tem, ergue tua mão direita assim bem alto que eu quero orar por você. Pastor, eu preciso entregar minha vida para Jesus. Todos já fizeram isso? Pastor, estou afastado da casa de Deus. Eu quero voltar para Jesus. Eu quero voltar a ter vida com Deus. Eu me afastei e não consegui voltar mais. Então, se você está assim, se sentindo assim, que às vezes a pessoa está até dentro da casa de Deus, mas o vazio está aí dentro. E é só Jesus quem pode preencher. Se tem alguém assim, dessa forma aqui, vem diante do Senhor, vem aqui na frente agora, colocar a vida na presença do Senhor. Vem falar com Deus, Senhor, eu me arrependo do que eu fiz. Eu me arrependo de quem eu sou, Pai. E eu quero voltar para a Tua presença, eu quero me reerguer, eu quero me levantar. Tem alguém aqui assim? Se tem, vem aqui na frente agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mais alguém? Mais alguém? É necessário que todos se arrependam, porque Ele julgará. Ele julgará. E o dia do julgamento está chegando. Pastor, eu preciso disso. Então vem aqui agora. Em nome de Jesus, vença o medo, vença a vergonha. Sai do teu lugar e vem colocar a vida na presença do Senhor. Você que está no teu lugar, põe a mão na altura do teu coração. Vocês que estão aqui, ponham a mão na altura do teu coração também. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus que nos levanta, que nos dá vida, que nos fortalece. Não pensa que você está aqui nesse culto aleatoriamente, não, meu.
Você está aqui hoje é porque Deus ele tem um plano de salvação muito maior do que nós podemos compreender. E eu sou muito grato a Deus, porque Ele me tirou um dia do atoledo, Ele tira você também. Vocês que estão aqui diante do altar, falem com Deus. Vocês que estão aí no teu lugar, falem com Deus, que eu quero orar por vocês também. Quero fazer uma oração por todos. Mas se tiver alguém aqui nessa noite que quer se achegar diante do altar de Deus, vem para Jesus. Ele te ama, Ele é Deus, a graça dele é maravilhosa demais, a graça dele é soberana demais. É nesse momento que você pode completar o terceiro estágio do arrependimento. É quando você vai para Jesus. É quando você fala com Ele: Senhor, eis-me aqui. Eu não vou trocar a minha vida por um prato de lentilha, não. Eu vou ficar firme em Ti. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, aqui estamos, ó Deus, cônscios da nossa pequenez, Pai, conscientes, meu Deus, do quanto precisamos de Ti. E aqui nessa noite, Pai, nós pedimos ao Senhor, nos fortalece, Pai. Nos fortalece, Deus. Nos faça sermos cristãos vigilantes, como Paulo, ele era. Não nos deixe ficar deslumbrados com as coisas dessa terra, porque esse mundo já está entesourado para passar pelo fogo, Pai. Não nos deixe ter apego por nada. Não nos deixe, meu Pai, perder os nossos olhos que estão focados em Ti hoje. E aqui diante do Teu altar, meu Deus, o Senhor sabe o que cada coração fala. E eu peço, meu Deus, que o Senhor preencha o vazio, devolva a alegria, lança fora todo o medo, Senhor, e nos faça servos Teu. Porque, meu Deus, ainda que os dias difíceis cheguem, ainda que os tempos trabalhosos venham, vale a pena, Senhor, continuar acreditando. Vale a pena continuar confiando. Vale a pena continuar semeando na boa terra fértil da salvação. Porque aqui, meu Deus, nessa terra, tudo é passageiro. Nós não iremos trocar por aquilo que é eterno. E é por isso, meu Deus, que eu faço, meu Pai, das palavras que o apóstolo Paulo disse, as minhas e as nossas palavras. Nós somos servos e servas chamados pela vontade do Senhor. E é por isso, meu Deus, que nós temos a certeza que iremos vencer, que iremos, meu Pai, vivenciar dias melhores e futuramente a eternidade na Tua presença, em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus.